irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Muita luz, muita paz para todos, que possamos estarmos sempre unidos na paz, na harmonia, no amor. Vamos fazer agora a leitura do nosso livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo muita luz, muita paz, muita saúde, muita harmonia para todos nós, nossos familiares, nossos lares. Que a paz e a harmonia envolva a toda a humanidade, envolva todos os hospitais, os trabalhadores dos hospitais, os orfanatos, asilos, presídios, nossos irmãos moradores de rua estão passando tanta dificuldade. Que sejamos todos envolvidos, que possamos ter a sintonia com o bem, com o alto, e que possamos sempre ser esse farol, esse pontinho de luz, cada vez com mais brilho, podendo amparar, auxiliar todos os irmãos que cheguem, que se aproximem próximo de nós, que nos dê muita sabedoria nas palavras, nos pensamentos, nos atos, e que possamos, Pai, fortalecer os nossos elos, ilumine e guarde nossos lares, a nossa instituição, Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, que fortaleça os irmãos que estão lá em tratamento, envolva todos os nossos irmãos desencarnados, que tenhamos muita paz e muita sabedoria, Senhor, muito discernimento. Agora vamos chamar o nosso expositor da noite, que é a nossa irmã Brasil, que vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5, divórcio. E na prece final, nosso irmão Manuel. Muita luz, muita paz para todos e um bom estudo. Amigos da Sala Chico Xavier, muita saudade de todos vocês, uma vontade muito grande de que logo logo aconteça a reunião presencial, para que assim nós possamos estar todos unidos, juntos e fazendo para vocês um trabalhinho presencial. Mas enquanto isso não pode acontecer, hoje nós vamos falar para vocês sobre o capítulo 22, o item 5, e nós vamos falar sobre o divórcio. Quando a gente escuta essa palavra, o divórcio, a gente já pensa imediatamente em separação, E aí nós vamos desenvolver aqui, falar um pouquinho sobre o divórcio. Aí vem a pergunta: o divórcio é contra a lei de Deus? O divórcio, ele é contra a lei de Deus? A resposta é não. O divórcio não é contra a lei de Deus. O divórcio é uma lei civil, uma lei da sociedade humana. Então, o divórcio, verdadeiramente, ele acontece quando, na realidade, o casal já está separado. É apenas uma questão de colocar no papel, porque o divórcio é a separação daquele casal que já está separado, e esse divórcio vai dizer exatamente quem tem direito ao quê, ou seja, é a legalização da separação para que se dê trâmites em relação aos bens do casal,
aquilo que um tem direito, aquilo que o outro tem direito, que quando se casa, a gente sabe que dependendo da condição que se colocou lá no papel, né? Se o casamento, se ele é com separação parcial de bens ou total de bens, e a gente sabe que a maioria das pessoas se casa com separação parcial de bens, ou seja, quando se divorcia, logo tudo aquilo que conquistaram junto é dos dois. Então o divórcio nada mais é do que a separação de um casal que na realidade já está separado. Ali é apenas o papel colocando isso legal, ou seja, legalmente. E aí a gente segue e pergunta assim: o casamento civil deverá ser abolido? Não, de forma alguma. O casamento civil, ele é a evolução da sociedade humana. Então, como nós acabamos de dizer, é o casamento que vai legalizar, que vai dizer quem tem direito ao quê depois. Se houver uma separação, já está lá sacramentado, já está lá escrito: olha, nós casamos com a separação parcial de bens. Então, tudo aquilo que nós dois conseguimos, ou seja, nós dois, o casal, tudo aquilo que nós conseguimos, nós vamos dividir, o que é justo, porque afinal de contas conseguimos tudo aquilo que temos com o trabalho dos dois. Então, justo será que perante a lei aquela condição dos bens sejam separados para um e para o outro. E o casamento civil, ele tem essa direção de colocar ali as coisas no lugares para não ter problema entre o casal. Aí a gente vai seguindo adiante e pergunta assim, ó: o casamento religioso não tem uma finalidade? Sim, o casamento religioso, ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade? É de mostrar para a sociedade a união de duas pessoas. Essas pessoas se unem e aí demonstram à sociedade a sua união. Só que aí, como é o casamento religioso, é uma união perante a Deus. E aí sim, nós vamos ver que as pessoas estão se casando e estão se casando perante a Deus. E aí, nesse momento, se mostrando assim à sociedade que aqueles dois agora estão unidos através de um casamento religioso. A separação é então consagrada por Deus? Não, meu amigo. A separação não é consagrada por Deus. Deus não vai consagrar a separação. A separação é a atitude de um casal, ou seja, é a atitude dos dois em relação à vida que estão vivendo. Então, é melhor que se separe do que se continue junto e se tenha problemas piores depois, né? Ou seja, que aquela união, ao invés de levar os nossos irmãos a se desenvolver, a progredir, a evoluir, espiritualmente falando, eles, se não estão convivendo bem, então vem a condição de se separar, para que isso seja melhor para os dois. Mas não há uma consagração de Deus de forma alguma. E a gente segue a pergunta número 5, ela pergunta assim: na realidade, que é a número 4, a separação então não é consagrada por Deus, não, é a número 5. Aí foi dito assim, ó: a dureza e a incompreensão do homem em relação à união é que precisa ser avaliado com os seus propósitos. Entendeu? Então o homem é que precisa avaliar a sua dureza em relação à união, ao casamento. Então, isso é para a gente clarear para a gente exatamente que a dificuldade do homem é que muitas das vezes leva ele a uma direção não muito agradável para aquele casal. Deverá então o homem, e ele diz a pergunta número 6, deverá então
deverão então o homem se despojar de quê? De se despojar do orgulho, do egoísmo, da vaidade e das dificuldades. Porque quando o homem consegue se livrar disso, ele vai ter uma maior condição de seguir junto em uma união. E aí a pergunta, a questão número 7, ela diz assim, ó, podemos então entender que quando Jesus disse não separarei o homem aquilo que Deus uniu, a interpretação só se dará pautada na lei imutável do amor. Então, quando Jesus diz que o homem não deve separar o que Deus uniu, Jesus está se referindo à lei do amor. Porque se o casamento for pautado no amor, se as duas criaturas se amam, não haverá separação. Porque aqueles que se amam verdadeiramente seguem junto nessa e nas outras vidas. Geralmente, o amor, ele funde um ao outro, e aí os dois viram um. Porque são os dois com o mesmo pensamento. São os dois em uma união consumada, mas uma união de amor. E aí sim, quando a união é pautada no amor, quando há amor dos dois, não só não há separação, mas como essa união, ela vence todas as barreiras, inclusive a barreira do desencarne. Porque quando um desencarna e passa para o mundo espiritual, o outro que fica aqui, ele, na realidade, ele se prepara para quando desencarnar e para junto daquele que o antecedeu no mundo espiritual. E isso é muito bonito, né? Então vamos lá. Aí, aqui na questão número 8, como podemos então entender? E aí ele diz assim, ó, o tempo é o sábio companheiro do aprendiz, sequioso de resposta para suas perguntas, ávido de absorver o conhecimento, analisa os pergaminhos do Evangelho e busca as respostas na simplicidade das palavras de Jesus. Então, meus amigos, é bom se lembrar que o divórcio é a separação daqueles que, na separação no papel, daqueles que verdadeiramente já estavam separados, né? Mas que a união que Jesus se refere que o homem não deve separar o que Deus uniu, aí sim, essa está falando da lei do amor, essa está falando de um casal que se ama e por isso não vão se separar nunca. Então, eu aproveito aqui para agradecer a oportunidade de ter falado sobre o divórcio e espero que um dia nós possamos estar numa reunião presencial para que os esclarecimentos sejam maiores. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus possa fortalecer a caminhada de cada um de nossos irmãos. Obrigado. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Queremos agradecer a todos que participaram, a todos que continuam sempre conosco, todas as segundas-feiras. Agradecer imensamente ao nosso companheiro Brasil, que comentou o tema da noite de hoje. Então, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos, né, para facilitar nossa concentração. Fechemos os nossos olhos. Quem já colocou ou deseja ainda colocar a garrafinha de água para ser fluidificada, né, fazer aquele remédio para tomar junto com os comprimidos, com os remédios que nós já tomamos costumeiramente, ou possamos tomar agora, é uma boa, tá bom? Vamos orar então em nome de Jesus. Jesus, mestre querido, irmão maior de todos nós, obrigado por tudo que tem feito por nós, por todas as coisas grandes e menores, grandes e pequenas que tem feito por nós.
pela tua sabedoria infinita, pela tua paciência e teu amor infinitos, a nos aguardar, a nos guiar e a nos orientar. Dá-nos a força necessária para que sigamos adiante, amando e respeitando os que convivem de perto conosco e os que convivem à distância. Abençoe a todos os irmãos já desencarnados, nossos entes queridos, e abençoa as nossas vidas e que nós continuemos no progresso, continuemos buscando melhor entendimento das nossas vidas e aumentando ainda mais as possibilidades de um futuro espiritual melhor para a humanidade e para nós individualmente. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Leva-nos, mantém-nos na tua direção sempre. Assim seja, Senhor, obrigado. Grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.